Fala, minhas ferinhas! Beleza? Tudo tranquilo? Então, agora há pouco a gente estava falando sobre a composição química da atmosfera de Marte. Lembram? E a gente viu que lá em Marte a atmosfera é composta predominantemente de gás carbônico, né? Tendo gás nitrogênio, gás argônio, gás metano, vapor de água. Mas, Elber, o que são essas substâncias? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Tu pode me ajudar? Claro, pessoal. Vamos lá. Vê só. Primeiro, vocês têm que ter em mente que tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, a gente conceitua, a gente define, a gente chama de matéria. Ah, Elber, que massa! Então quer dizer, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente dá o nome de matéria. Perfeito, galera. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente dá o nome de matéria. Então, essas substâncias que eu falei para vocês que existem na atmosfera de Marte são tipos diferentes de matéria. São gases diferentes que são encontrados nessa atmosfera. Como assim, Elber? Gases? Então, vê só, gente. A matéria ela pode ser encontrada na natureza, de um modo geral, em três estados físicos. Três estados físicos. Quais são esses três estados físicos, Elber? Tu podes encontrar a matéria no estado sólido, tu podes encontrar a matéria no estado líquido e encontrá-la também no estado gasoso. E por que, Elber, em Marte a gente só está encontrando, tu só deu exemplo, na verdade, de substâncias no estado gasoso. Então, vê só, gente. A temperatura e a pressão são fatores que influenciam diretamente no estado físico da matéria. Por exemplo, você, aqui na Terra, em condições ambiente, o que são essas condições ambiente? Condições do dia a dia, né? Em temperatura ambiente, a temperatura de 25 graus Celsius. Qual é o estado físico que você encontra a água em sua casa? Ela é encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso? Aí tu vai dizer, depende, eu posso encontrar água no estado sólido no meu congelador, eu encontro ela no estado líquido na torneira e a gente sabe que ela existe no estado gasoso no processo de formação das nuvens. Beleza, tá certíssimo. Porém, quando a gente fala em temperatura ambiente, são as condições agora do dia a dia, o 25 graus Celsius. E qual é o estado físico que a gente encontra água? O estado líquido. Beleza? Então, o que é que a gente está percebendo? Que dependendo da temperatura e da pressão, que eu vou te dar um exemplo de pressão também, a influência da pressão no estado físico, a matéria ela pode ser encontrada nesses três estados físicos. Beleza? Então, quando a pressão, vamos falar de pressão agora, quando a pressão é muito baixa, existe uma tendência meio que natural, meio que espontânea, dos líquidos passarem para o estado gasoso com um pouco mais de facilidade. Então, em locais de baixa pressão, é comum você encontrar a matéria no estado gasoso. Ah, mas e nas montanhas, que são locais de elevada altitude? A gente encontra a matéria no estado sólido também? Encontra, certo? Você encontra lá gelo. Mas por que isso? Tu não falou que em baixa pressão, normalmente a matéria vai estar no estado gasoso ou pode passar para o estado gasoso? É porque, por exemplo, nessas montanhas, a gente tem a baixa pressão devido à elevada altitude, mas a gente tem também, pessoal, temperaturas muito baixas. Então, essas temperaturas muito baixas contribuem para a água, por exemplo, ficar no estado sólido. Beleza? Aí tu pode falar um pouquinho mais sobre a diferença entre esses três estados? Na hora, pessoal. Vamos lá? Então, vê só, a gente vai diferenciar esses estados de duas maneiras. Em aspectos macroscópicos, o que é isso, Elber? Aquilo que a gente consegue enxergar, beleza? E em aspectos microscópicos, numa visão bem menorzinha, tranquilo? Então, vamos lá. O estado sólido, em termos macroscópicos, eles têm forma e volume definido. Como assim, professor? Eu vou pegar, por exemplo, aqui para você. Deixa eu pegar o pronto, show de bola. Encontrei uma coisa aqui ó, que está no estado sólido. Isso aqui eu uso muito em laboratório, ok? Isso é um recipiente que a gente coloca normalmente aqui algum líquido e que esse líquido normalmente é a água, certo? Para fazer limpeza de alguns materiais que são encontrados dentro de um laboratório. Isso aqui a gente conhece como uma piceta,
ok? Beleza, pessoal? Então, vê só, eu tenho aqui ó, um objeto que está no estado sólido. Eu te pergunto, esse objeto muda de forma caso eu não pratique nenhuma, não faça nenhuma ação com ele, não queime, eu deixando esse objeto aqui agora, se amanhã no próximo vídeo esse objeto estiver novamente aqui, o estado físico dele, a forma dele vai mudar? O que é que vocês acham? Reflitam um pouco. Possivelmente essa forma aqui vai permanecer a mesma. Então a gente diz que a matéria no estado sólido, ela tem forma definida. E o volume, Elber? O volume desse recipiente aqui, a gente não tem como saber o volume, pessoal, porque não tem nenhum valor aqui de medição. Acredito que esteja na faixa de 250 ml, possivelmente. Então, se esse recipiente, nada for provocado nele, o volume dele também vai permanecer o mesmo. A quantidade de líquido que vai caber aqui dentro também vai ser a mesma. Beleza? E a matéria no estado líquido, Elber? O que é que eu posso falar sobre a matéria no estado líquido? Ela tem forma variável. Como assim, Elber? A matéria tem forma variável no estado líquido? Sim. Pense comigo, faça você aí em casa. Pegue um pouco de água que tem na geladeira aí da sua casa, no filtro, na torneira, e coloque em um copo de formato cilíndrico. Aí eu te pergunto, qual é o estado físico que a água vai permanecer? Ela vai ter o estado físico, ela vai ter a forma do recipiente em que essa está inserida. Se você colocou num copo de formato cilíndrico, ela vai permanecer no formato cilíndrico. Faz comigo agora, pega essa quantidade de água que você colocou no copo cilíndrico e transfere para um recipiente aí que maninha tem, mamãe, papai tem em casa, e esse recipiente ele tem o formato retangular. Faça essa transferência. Você vai perceber que o que é que está acontecendo? Que a água que tinha o formato do copo, que era um formato cilíndrico, agora, por exemplo, vai ter um formato retangular, que é o formato do recipiente em que você escolheu. Uma vasilhazinha que manhã usa para guardar comida. Beleza? E quanto ao volume, Elber, tu falou que a matéria no estado líquido agora tem forma variável. E o volume da matéria no estado líquido? O volume continua fixo. Como assim, Elber? Eu vou te dar outra experiência legalzinha para você fazer em casa. Você vai encher uma garrafa de 500 ml, você vai encher com água e vai pegar o conteúdo dessa garrafa, que seria os 500 ml de água, e transferir para um recipiente vazio de 1 litro. O que é que você vai perceber? Que o recipiente mudou o volume, que é de 1 litro. Porém, a quantidade de água transferida continuou sendo a mesma. Você tem agora, dentro de uma garrafa de 1 litro, você tem 500 ml de água. Então, a matéria no estado líquido, ela tem forma variável e volume definido. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar, agora a gente vai falar um pouco sobre o estado gasoso. Esse, na minha opinião, é o mais fantástico de todos. Esse é extremamente legal. Por quê, Elber? Porque ele tem tanto forma como volume, tem tanto forma como volume variáveis. Por que isso? Porque a matéria no estado gasoso, as partículas que formam ela estão sempre em constante movimento. O tempo todo o gás está sempre se movendo. Jedi. Beleza, pessoal? Então, o que é que acontece? Eu posso afirmar que devido a esse movimento constante, aleatório, desordenado das partículas no estado gasoso, faz com que esse estado físico da matéria tenha forma e volumes variáveis. Vou te dar mais um exemplo, mais uma experiência para tu fazer em casa, simples, certo? Tu vai chegar no cantinho do teu quarto e borrifar apenas uma vez o teu perfume, de preferência o seu perfume, não o de manhã nem o de painho. Então tu borrifa uma vez, pressiona uma vez só lá no cantinho do quarto, sai do quarto, fecha a porta e eu peço que você, 2, 3 minutos depois, volte para esse quarto. Você vai perceber que mesmo você distante do local onde você borrifou o perfume, o cheiro está exalando. Por que isso? Porque essas partículas que saíram do estado líquido para o estado gasoso, foi uma mudança de estado físico, por estar no estado gasoso agora, elas estão em constante movimento no teu quarto. Beleza, galera? Tamo junto. Forte abraço.